Bom dia, queridas almas. Estamos aqui para o nosso último dia do desafio de 10 dias para a superação de um término. A gente vem falando aí dos 7 estágios do luto. A gente falou dos 3 primeiros estágios. Ó, imagina como uma ponte assim, tá? Então os 3 primeiros estágios são esses onde a gente está fugindo do 4º estágio, que é o do luto, que era aquele, né, negação, raiva, culpa e barganha. Ontem eu falei do luto, da dor, do término, de encarar essa dor. Depois a gente tem os outros 3 estágios, que é uma subida, que é onde eu já estou no momento de superar, seguir em frente. Então, ontem eu falei um pouquinho desse 4º estágio, mas hoje eu quero explorar ele um pouquinho mais, porque ele é bastante delicado e tem uma série de armadilhas ali que envolvem ele, que acabam comprometendo e impedindo as pessoas de acessar e experienciar essa dor do luto. Que armadilhas são essas, né? Se todos nós não carregássemos um avião, feridas emocionais e traumas, o que acaba não acontecendo, via de regra nós saímos da infância e da adolescência com muitas feridas emocionais e muitos traumas. Se supostamente a gente não tivesse nada disso, diante desse término a gente ia enfrentar a dor da ruptura daquela situação específica, que ia ser uma dor desafiadora, difícil? Sim, é claro que seria. Só que qual é o problema aqui, a armadilha? Diante da ruptura, ou seja, da distância do outro ir embora, as feridas emocionais que eu tenho lá de trás, que não foram resolvidas ainda dentro de mim, são ativadas. Imagina que elas estavam ali adormecidas enquanto eu estava vivendo a relação, porque eu tinha a companhia de alguém. Quando de repente eu fico sozinho, todas as experiências traumáticas que eu tive lá na infância de me sentir sozinho, como as dores mais clássicas, né? Rejeição e abandono. Essas são as mais intensas, mas também tem traição, humilhação e injustiça. Então essas feridas vêm à tona de uma forma, às vezes, avassaladora, a depender do conteúdo de cada um. Eu fiz até um desenhozinho aqui, bem rápido, bem arcaico, que dá para explicar um pouquinho para vocês. Ó, imagina que aqui, ó, isso aqui é um 3, tá? Com 3 anos de idade, tu estava vivendo a tua vida lá, tarará, tarará, e pum, quando vê, tivesse uma questão lá com a tua mãe que foi negligente, não te cuidou, tu ficou chorando um tempão, ela não te deu atenção, e isso, pum, te causou uma dor do abandono, por exemplo. Então aqui ficou uma marca, tá? Porque a criança, infância e adolescência, por que a gente fica com tantos traumas e feridas emocionais? Porque a criança não sabe se autorregular emocionalmente, não sabe processar. Ela é altamente traumatizável. Então aqui ficou uma dorzinha. Aí depois lá com 5 anos de idade, quando veio o papai se separou da mamãe e o papai foi embora de casa. Pum, uma outra dorzinha que ficou aqui, marcada em ti. Aí com 7 anos de idade eu estava na escolinha e eu queria participar de uma brincadeira e meus coleguinhas me excluíram, foram tudo embora, eu fiquei sozinha. Pum, uma outra dor do abandono. Com 10 anos, na escola, tem um outro episódio lá, com, sei lá, um primeiro amor, que eu queria alguma coisa, o primeiro amor me esculacha, me humilha. Uma dorzinha do abandono. Com 15 anos, tô lá na minha primeira relação e quando vê tem até um término ali, né, uma separação, pum, uma dor do abandono. E aí eu tô aqui agora, com meu, sei lá, 35, 40 anos e pum, vivo um término de relacionamento. Tá aqui a dor correspondente ao término de relacionamento. Porém, se eu carrego essas outras dores de abandono não resolvidas, eu não sinto só isso aqui. Eu sinto isso aqui. Tudo junto. Pum, 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 pum. E aí isso é o que faz muitas vezes essa dor ser insuportável. E quanto mais desconfortável e insuportável ela é, mais eu tenderei a fugir dela, a voltar. Eu cheguei no 4º estágio, quando eu vou experimentar o luto, entro nessa grande dor, não quero viver isso, aí eu volto lá para a negação, volto lá para a raiva ou culpa, remoer as coisas, vou para o meu plano mental, numa tentativa de fugir do meu mundo emocional. Vou para a barganha, vou querendo tentar voltar, quero aquele ex de qualquer jeito, mandar uma mensagem, por quê? Tem muita dor ativada dentro de mim. Por isso que eu defendo, né? Quais são os 3 pilares, Cauê, para a superação de um término que eu explico? Fortalecer a sua mente, como eu já comentei. Como é que a gente fortalece a nossa mente? Compreendendo como a nossa mente funciona. Os mecanismos de funcionamento do ego que são cheios de armadilhas. Quando eu entendo eles, eu consigo evitar cair nas armadilhas. Eu falei isso nas lives, quem assistiu. As gravações estão sempre aqui em cima. Segundo pilar, compreender os 7 estágios do luto. Estou desenvolvendo eles aqui. E o terceiro pilar é purificação emocional das feridas emocionais ativadas durante o término. É ruim essa parte de eu estar cheio de feridas ativadas? É. Mas terapeuticamente falando,
quando chega alguém para mim diante de um término, tem uma parte minha que fica feliz. Por que fica feliz? Porque essas feridas estão todas, elas estavam tudo adormecidas, elas vêm tudo à tona, estão tudo borbulhando na superfície, então é muito fácil de tu entrar com uma técnica e liberar esses conteúdos, tá? Porque isso aqui são marcas que ficaram. Se tu cura, imagina que isso aqui se fecha, ó. Aí tu vai lá e cura outra, se fecha, se fecha. Aí tu vai fechando isso aqui, ó. Tu vai curando as dores do passado para que esse passado não atrapalhe o teu presente, para que tu consiga sentir a dor só desse término aqui, que já é bastante. Só que acaba que a gente pega a dor lá dos 3 anos, dos 5, dos 17. Gente, é muito mais que isso, tá? Dei só esses exemplos aqui. Se tu vai lá na tua história, no profissional, quando o teu chefe promoveu uma colega e não te promoveu, tu foi lá e sentiu uma dor do abandono. Isso tu vai olhar a tua vida, quando tu faz um processo profundo de autoconhecimento, quem sabe e faz isso sabe, vai ver vários episódios da tua vida onde tu te sentiu assim e não vai ficando bem resolvido. Por isso que aqui, às vezes, é insuportável um término. Entende? Por isso que esse é um dos pilares que eu defendo, purificação emocional das feridas emocionais. Quem faz esse trabalho quando está nesse 4º estágio, atravessa esse luto de uma forma muito mais leve e passa muito mais rápido a dor. Por quê? De novo, vai ficar só a dorzinha do luto ali. Não 50 dores ao mesmo tempo. Ok? Então, busquem ajuda, tá? Eu, Cauê, estou oferecendo ajuda. Hoje é a última chamada para eu convidar vocês para a imersão Como Superar um Término, que vai acontecer no sábado, agora dia 8 de agosto, das 15 às 20 horas, ao vivo e online. Fica gravado, eu sei que um monte de gente não vai conseguir assistir. No domingo a gente vai disponibilizar na plataforma, tu vai ter acesso a 1 ano para assistir devagarinho, pausando, reassistir. E lá eu vou, é um trabalho que quem nunca fez trabalho comigo nem conhece. Nas redes sociais tu nem conhece esse outro lado meu, onde eu uso de técnicas de cura energética, como Theta Healing, constelação, hipnose ericksoniana, para justamente liberar esses conteúdos. Isso eu não consegui fazer aqui. Nos desafios eu trouxe muitas dicas para vocês, né, alertei sobre as armadilhas, trouxe um pouco, um pouco dos mecanismos do ego, mas na imersão, né, aqui a gente teve alguns minutos diários juntos, na imersão a gente vai ter 5 horas, eu falando só sobre esse tema, eu vou falar lá dos mecanismos do ego, aí eu vou dar uma explicação completa do que é o ego, como ele funciona e todas as armadilhas que tu pode cair diante de um término. Só isso aí, gente, meu Deus, porque tu vai usar esse conhecimento não só para diante de um término, tu vai usar para a vida, tu vai ver que o teu ego está te atrapalhando em tudo que é lugar, no profissional, nas relações familiares, então só isso é muito rico. Lá eu vou fazer processos de purificação emocional dessas feridas emocionais, eu vou induzir vocês, vou dizer fecha o olhinho e vem comigo, e usando técnicas que dialogam direto com o teu inconsciente, eu vou te induzir para tu mesmo acessar esses conteúdos e a gente ir liberando da tua estrutura inconsciente. E lá eu vou aprofundar os 7 estágios do luto. Nos desafios, no desafio aqui de 7 dias, de 10 dias, né, eu trouxe, dos 7 estágios, eu trouxe esses 4 primeiros, tá? Os outros 3 estágios, que é esse que é a subida aí para superar, eu vou entrar em detalhes lá na imersão, tá? Tem 10 vagas ainda do lote atual, a 12 vezes de R$22 ou 197 à vista no Pix. Gente, tá, então toda hora comprando, tá? Onde a gente tinha 18 vagas, hoje a gente só tem 10, no final costuma ser um pouquinho mais corridinho. Eu vou deixar aqui em cima o link para a inscrição. Opa, até voou. Quem quiser é só se inscrever, ainda dá tempo. 10 vagas para esse lote, acabou as 10 vagas, eu vou passar para o próximo, vai aumentar um pouquinho. Né? E de novo, se tu se sentiu nutrido aqui com os desafios, com as lives, tu não viu nada. Na imersão, a gente vai ir muito mais profundo, tá bom? Então é isso. Um abraço na alma. Quem não sentir de ir para a imersão, espero ter contribuído, ajudado. Até então, né, algo que eu faço com muito amor. Né, para mim, o âmbito de relacionamentos é um âmbito aí bastante delicado, que eu me especializei, costuma mexer demais com a gente, mas ao mesmo tempo é a área da vida para mim que, se a gente investe a nossa energia, busca se curar, ela reflete em todas as outras áreas, porque tudo são relações. No profissional, tu te relaciona com um chefe, com um colega, com um subordinado, na tua família tu tá te relacionando em todos os lugares. Eu, nos meus estudos, eu entendi que quem domina a arte de se relacionar, domina a vida, tá? E o que mais atrapalha as nossas relações são essas feridas emocionais, são esses trauminhas lá da infância, que fazem com que esse passado atrapalhe o meu presente e, consequentemente, o meu futuro, me impedindo de avançar nas minhas relações, de viver relações leves, saudáveis. Então, esse trabalho que a gente vai fazer na imersão não só vai te ajudar a superar um término, mas vai te abrir para tu viver uma nova relação a partir de um novo lugar, tá?
Então é isso, meus queridos. A porta está aberta aí. Quem sentir de entrar, dá esse passo e bora ir mais profundo. Um abraço na alma.